O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Nós estamos celebrando hoje o quarto domingo da Páscoa, chamado Domingo do Bom Pastor. E no Evangelho de hoje nós temos 3 referências sobre o verdadeiro pastor. Quem é o verdadeiro pastor? Primeiro, o verdadeiro pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Segundo, o verdadeiro pastor é aquele que conhece as ovelhas e elas escutam a sua voz. E por último, o verdadeiro pastor é aquele que está a serviço da unidade. Então é sobre essas três coisas que eu gostaria de refletir com vocês nesta homilia. Ele dá a própria vida pelas ovelhas. Ao contrário do mercenário, o bom pastor, ele não pensa em si mesmo. O mercenário, ele até cuida das ovelhas. Ele é prestativo, mas ele o faz em busca da retribuição. Ele vai receber um salário no final. Ele faz por causa do salário. Ele está trabalhando. E ele se preocupa apenas consigo mesmo, diz o Evangelho. Aquilo que diz respeito às ovelhas, ao mercenário não importa. Ele não procura o bem delas, porque não as ama. A bondade do verdadeiro pastor é outra coisa. Ele dá a própria vida. Ele se expõe. Ele não foge quando o lobo aparece. Ele entra na frente. Ele enfrenta. Ele assume. Aqui nós temos, em outras palavras, o relato do mistério da cruz. Porque foi exatamente isso que Jesus fez. Ele enfrentou em nosso lugar o inimigo, o lobo que vinha para atacar e devorar. Ele assumiu a nossa causa e na cruz ofereceu-se por nós, se deu por nós. E continua se dando na Eucaristia que nós celebramos cotidianamente. Ele se dá. Ele dá o próprio corpo. O mesmo verbo que aparece aqui nesse Evangelho, quando diz que Jesus, que o bom pastor, ele
oferece, ele dá a própria vida, é o mesmo verbo que aparece no Evangelho da última ceia, quando Jesus oferece o pão, quando ele dá o pão. Então, se trata do mesmo mistério. Jesus que se doa por cada um de nós. Ele é o bom pastor. Mas essa bondade de Cristo não é a bondade que nós estamos habituados a ela. Todos nós que estamos aqui somos bons. Existe uma bondade natural presente dentro de nós, né? Quando alguém, por exemplo, está com fome, bate lá na sua porta e pede um prato de comida, você o dá, porque você é uma pessoa boa, né? Quando alguém, um idoso, precisa atravessar a rua, você está lá observando que ele está com dificuldades, você prontamente, você vai lá e ajuda aquela pessoa a atravessar a rua. Entra uma gestante aqui, todas as cadeiras estão ocupadas. Imediatamente nós vamos nos levantar. É um gesto de bondade ceder o lugar a quem mais precisa. Essa é uma bondade natural que está presente mais ou menos no coração de todos os homens, de todas as pessoas. Não se trata dessa bondade, a bondade de Cristo. Quando eu digo que Cristo é o bom pastor, eu estou falando de outra coisa. Essa bondade sobrenatural é aquela bondade que me faz me colocar, colocar o outro acima das minhas necessidades. É quando eu sou capaz de ignorar a minha vontade para atender à vontade do outro. Quando eu deixo as minhas coisas para atender os outros. Aqui se trata de uma bondade sobrenatural, em que o outro é mais importante do que eu. Essa bondade sobrenatural, ela faz com que nós amemos os não amáveis, os chatos, né? Aqueles que nos desprezam, aqueles que nos ofendem. Foi isso que Jesus fez. A bondade de Cristo é dessa natureza. Ele amou aqueles que não mereciam, nós. Ele se deu e se entregou por aqueles que não valiam nada, nós. Ele se deu e se dá por aqueles que pecam, que erram, que ofendem. Essa é a bondade sobrenatural presente em Cristo. E esta é a primeira característica do bom pastor. Ele ama de maneira sobrenatural. Ele é bom de maneira sobrenatural. Ele deu a vida para que nós pudéssemos ter vida. A segunda característica do bom pastor que aparece aqui é que ele conhece as ovelhas. E aqui não se trata de um mero conhecimento intelectual, de saber o nome da pessoa, de saber a sua data de nascimento, a sua data de aniversário, essas referências sobre alguém, a profissão, o que faz, o que deixa de fazer. Não se trata desse conhecimento, é um conhecimento mais profundo. O bom pastor, ele conhece o coração das suas ovelhas. Sabe das alegrias e das tristezas. Participa da vida do outro, cotidianamente, todos os dias. Esse pastor que conhece é aquele que acompanha a ovelha em todos os momentos. É aquele que vai à frente, quando necessário, abrindo caminhos, porque em alguns momentos nós nos perdemos na vida e nos falta uma visão para caminhar. Então o pastor, ele vai à frente, abre os caminhos, tira os matos. Ora, esse pastor vai do lado, porque em alguns momentos nós precisamos de alguém que seja o nosso suporte, alguém que vai segurar na nossa mão e vai caminhar conosco
ora ele vai do lado, e em alguns momentos esse pastor vai atrás, porque tem hora que precisa dizer, vai Padre Tiago, vamos, eu estou na retaguarda, se precisar eu estou aqui, amparando, segurando. Esse é o bom pastor, aquele que conhece, que sabe a hora que ele tem que ir à frente, a hora que ele tem que ir do lado e a hora que ele tem que ir atrás. Deus nos conhece, Cristo nos conhece dessa maneira. Ele é próximo de nós. A proximidade, irmãos e irmãs, é uma característica essencial no bom pastor. Ele é próximo, ele acompanha. E essa proximidade, ela nunca foi tão necessária. Agora, essa semana, vi uma pesquisa que entre os brasileiros, cada 4 brasileiros, 1 reclama de solidão. Isso é sério. A cada 4, 1 reclama de solidão. E não era para ser assim, porque afinal nós estamos na era da conexão, não é verdade? Eu posso me conectar com quem está do outro lado do mundo. Eu tenho uma rede social que eu tenho lá não sei quantos amigos, não é? Quantos amigos você tem lá na rede social? O padre tem 2.000 alguma coisa. Olha, nossa, quantos amigos o padre tem? Quantos seguidores o padre tem? Vejam, nós temos uma infinidade de pessoas ao nosso redor e nos experimentamos muitas vezes só solidão. Vejam, o bom pastor é aquele que é próximo. Então, que ninguém saia daqui, se você é um desses, proporcionalmente, se nós estamos aqui em 50 pessoas, né, quantos se sentiriam sós aqui, né? Vejam, essa palavra, ela quer nos lembrar que nós nunca estamos sozinhos, porque Cristo está conosco. Ele é o remédio para a nossa solidão. Ele é a cura para a nossa solidão. Cristo está conosco, Ele está vivo. Por que esse evangelho está no contexto pascal? Para nos lembrar dessa verdade. Ele está no meio de nós. Ele caminha com você, Ele está com você em todos os momentos da vida. Ele é o bom pastor. Ele manifesta proximidade, Ele manifesta compaixão, Ele manifesta ternura. Esse é o bom pastor. Que bom saber, irmãos e irmãs. Isso não alegra o coração de vocês? Como é bom saber que nós temos um pastor que nos coloca nos ombros. Essa imagem singela daquele evangelho da ovelha perdida. Ela se perde, o pastor vai em busca dela e coloca ela nos ombros. É assim que Deus nos trata. É assim que Cristo faz conosco, nos coloca nos ombros, nos ama desta maneira. Ele está presente na nossa vida. E a última referência ao bom pastor é que ele é aquele que promove a unidade. Haverá um só rebanho, um só pastor. A cruz de Cristo, ela atraiu e atrairá todos a si. Nosso Senhor é Senhor de todos, é pastor de todos. E o desejo dele é que todos esses dispersos se reúnem aos seus pés. Então, o pastor, incansavelmente, ele vai trabalhar para que todos sejam atraídos a si. O verdadeiro pastor não descansa enquanto todos não estiverem dentro do seu redil. Esse é o verdadeiro pastor, que não cruza os braços, enquanto todos suas ovelhas não são salvas. Veja, irmãos e irmãs, essas são as características do bom pastor que nós somos convidados a refletir e fazer a experiência neste domingo. Neste domingo também nós rezamos pelas vocações, pelos sacerdotes,
por aqueles que se consagram a Deus, se entregam a Deus. Essas características do bom pastor que eu acabo de dizer, nós deveríamos encontrar em todos os sacerdotes. E hoje nós temos que rezar com esse propósito. Que nós sacerdotes sejamos próximos das pessoas. Que nós possamos doar a nossa vida. Entregar a vida como Cristo se entregou. Fazer das necessidades do outro as suas. Escolher estar com o outro, ao invés de atender a sua própria necessidade. Esse é o bom pastor. Esse é o bom padre. Aquele que se sacrifica, aquele que se doa, aquele que se gasta, aquele que conhece as ovelhas. Então, hoje rezemos para que os nossos sacerdotes correspondam, nós sacerdotes, possamos corresponder a essa exigência do bom pastoreio. Porque muitos de nós estamos nos comportando como mercenários à frente do rebanho do Senhor. Mais preocupados conosco mesmo do que com o rebanho, do que com as ovelhas. Então rezemos pelos sacerdotes, para que nós sejamos fiéis a essa essência da nossa vocação. Mas vejam, esse bom pastor não se refere apenas ao padre, refere-se também a você, que tem alguém debaixo do seu pastoreio, a sua família, os seus filhos, o seu cônjuge. Você é pastor também dentro da sua casa. Vejam, como pastor, você também é chamado a gastar, a doar a vida, a amar de maneira sobrenatural, a ser bom de maneira sobrenatural, a colocar as necessidades dos outros acima das suas. Não seja um mercenário à frente da sua família. Seja um bom pastor. Gaste a sua vida. Doa a sua vida. Seja próximo. Seja próximo. As pessoas estão reclamando de solidão. E nós estamos o tempo todo com as pessoas, dentro de casa. Mas está cada um isolado no seu mundo, no seu universo. Seja próximo dos seus. Gaste tempo com os seus. Deixe o celular de lado um pouco. E se dedique aos seus. Essa proximidade do Cristo bom pastor passa pela nossa proximidade daqueles que estão debaixo da nossa custódia. Que Deus nos dê a graça, irmãos e irmãs, de, bebendo do pastoreio de Cristo, que nós sejamos também bons pastores diante daqueles que precisam da nossa atenção, do nosso cuidado.